Tivemos a leitura da Carta pela Democracia, hoje lá na USP, né? Eu não vou chover muito no molhado da carta, assim, na boa, porque eu acho super importante esse movimento, porque veja só, essa carta, ela é vista pela extrema-direita brasileira como uma carta contra eles. E por que que ela é vista pela extrema-direita como uma carta contra a extrema-direita, principalmente contra o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é uma coisa que representa uma parte importante da população, né? O tal do bolsonarismo, muita gente fala que não existe bolsonarismo, então vamos chamar de extrema-direita, mas às vezes se chama de bolsonarismo por falta do nome melhor. Mas o Bolsonaro não criou nenhuma corrente filosófica nova, não tem nenhum pensamento inovador ali para que a gente possa identificar isso como, né, como sei lá, o trabalhismo, ou o getulismo, ou o brizolismo, enfim. Mas sem entrar nessa discussão, por que que essas pessoas que hoje estão, o tal do fechado com o Bolsonaro, né? Por que que as pessoas que, como diz o Lula 13 Brasil aqui nos comentários, por que que os bozistas, por que que os bozistas enxergam essa carta e esse movimento contra eles? Por que é? Ora, né? A confecção da carta, ela foi muito cuidadosa para, obviamente, não parecer partidarizada, né? Ela defende princípios basilares da sociedade, o Estado democrático de direito, ela gira em torno disso, né? Óbvio, um texto muito bem construído para não ter desculpa, por exemplo, para alguém como Deltan Dallagnol não assinar, que não assinou, ou Sérgio Moro não assinou. Aliás, nenhum dos procuradores da ex-Lava Jato assinaram, né? Bolsonaro podia assinar essa carta. Ela trata de simplesmente de dizer que a gente tem que continuar um Estado democrático de direito. O resumo da carta é isso. O Bolsonaro não assinar diz muito mais sobre o Bolsonaro do que sobre a carta. Mas é óbvio que a carta é sobre o Bolsonaro. É óbvio. Quem é que está ameaçando o Estado democrático de direito no Brasil hoje? Os militares que estão no governo Bolsonaro. Eu estou personalizando no Bolsonaro, mas quem me acompanha aqui sabe que esse reducionismo não é pra gente, né? Aqui a gente faz um raciocínio um pouco mais complexo, né? Então, é óbvio que a carta é para eles. Porque quem está ameaçando o Estado Democrático de Direito? Quem não gosta de democracia? Quem vai tentar melar o resultado das urnas? Quem vai se negar a passar a faixa presidencial? Quem vai dizer que a eleição foi fraudada? Quem vai fazer de tudo para ter algum tipo de tragédia e manifestação para eventualmente usar uma GLO ou, quem sabe, no limite, decretar um estado de sítio? Os militares que estão no governo do Bolsonaro hoje. Ou os militares todos que estão no governo do Bolsonaro hoje. Todos. Os que estão ativamente fazendo isso e os que estão calados. Eu não acredito, e aí é uma questão de fé. Tem um tanto de informação e um tanto de fé. Eu não acredito que existam militares legalistas no círculo íntimo do Bolsonaro hoje. Não acredito. Não acredito, inclusive, que existam militares legalistas no alto comando das Forças Armadas, como muitas pessoas dizem, o alto comando está tentando segurar o Bolsonaro, não sei o quê. Eu não acredito. Eu acho que podem haver golpistas moderados, o que é uma coisa muito diferente. E legalistas de ocasião, por rachas internos e problemas internos e por disputa de poder. Porque é mais interessante que esse grupo que está com o Bolsonaro saia para um outro grupo ficar. Porque, convenhamos, o próximo governo não vai conseguir se livrar tão facilmente das Forças Armadas dentro da máquina pública federal. Ou vocês acham que em 1º de janeiro o Lula vai mandar embora todos os 6 mil militares que ocupam cargos na máquina? Não vai. Aliás, eu acho que vai compor com os militares de uma maneira que a gente vai se surpreender negativamente. Vamos deixar para falar sobre isso no ano que vem. Eu já falei ontem que, se vocês estão chegando no meu canal nas últimas semanas, o canal está crescendo, eu estou indo em espaços que eu não ocupava, não frequentava. E se vocês acham que isso aqui é um canal para defender o PT no próximo governo, é hora de dizer tchau. Isso não vai acontecer. Mas o PT ainda não ganhou, não é governo, então eu não vou gastar meu tempo falando sobre isso. O que principalmente a gente tem que fazer hoje é se livrar do Bolsonaro e desses militares. Isso é a tarefa principal de qualquer pessoa que se diga democrata no Brasil hoje, né? Muito bem. Só que qual é a grande questão? Primeira crítica que eu faço e que eu ouvi de muita gente, e não vou me furtar em fazer críticas aqui, porque eu não gosto muito desse climinha We Are The World, sabe? Isso é meio propaganda da Coca-Cola pra mim, assim. Essa coisa não é assim que as coisas funcionam, no geral, tá? Fica bonito no clipe, só. Mas, no geral, o Júlio tá dizendo, poxa, Demônio, tudo bem, mas não vale a pena já gorar o Lula. Não tô gorando, não. Tô dizendo que aqui não vai ter moleza, não, gente. Eu tô nessa estrada faz um tempinho já, né? 25, 26 anos de profissão. Eu tenho minhas ideias, minhas pautas, e elas vão voltar a ser debatidas. Eu não vou querer ver um bando de milico no governo no ano que vem.
Simplesmente isso. Não vou querer ver o Ministério da Defesa na mão de militar. E várias outras coisas, entendeu? Mas tudo bem. Ano que vem é ano que vem. Agora, muita gente que tá... Não os que assinaram a carta, porque as pessoas que assinaram a carta, inclusive eu próprio assinei a carta, somos quase 1 milhão de pessoas, né? Eu tô falando das pessoas que tiveram a ideia e se manifestaram primeiro e tal. Poxa, gente, 60 dias antes da eleição, vocês se deram conta que o Bolsonaro é essa porcaria que é? Primeira crítica que eu faço. Não dá para se espantar se muita gente criticar a feitura dessa carta como oportunismo eleitoral. Porque parece que o pleito já está mais ou menos definido, o Lula está liderando com uma boa margem, a maior chance de que o Bolsonaro perca do que vença. Então, a gente também não pode fazer de conta que isso não está acontecendo. Então, também, eu vou colocar aqui. Muita gente não vai gostar. Acontece, né? Então, tem um pouco isso sim. Eu ouvi também de muitas pessoas que há um certo receio, principalmente em relação aos movimentos sociais, que nos últimos anos, durante o governo Bolsonaro, sofreram muito. Muita gente foi perseguida, muita gente teve que sair do Brasil, muita gente teve rotinas completamente afetadas, ficou mal da cabeça, entrou em depressão, teve problemas psicológicos e físicos, pessoas foram assassinadas. E essas pessoas que estão na trincheira pela defesa da democracia e que estão chamando o Bolsonaro de fascista e de extrema-direita desde antes da eleição, não podem ser soterradas agora por um protagonismo de última hora. Isso também é uma crítica válida. Ou não é? Não? É uma crítica válida, não é? Porque eu vi, inclusive, ontem um artigo, se não me engano foi na Folha, comparando esse ato de hoje com um ato de 11 de agosto que depois culminou na derrubada do Collor. Eu acho que é uma comparação injusta. Injusta com quem? Com quem já tá nessa tomando pau há muitos anos. Então eu só peço que a gente recoloque as coisas no lugar, tá? Quem tá na chuva para se molhar. É o que eu penso. E é o que eu ouvi por aí. Faço essas duas críticas, mas, obviamente, a constatação final é que bom que esse movimento aconteceu. Tanto antes tarde do que nunca. Tanto melhor ele do que sem ele. Correto? Então, ótimo. Outra constatação, e aí não é uma crítica ao movimento nem à carta, mas é uma coisa que eu já venho falando há um bom tempo aqui, já falei em vários programas, quem me acompanha sabe que eu já falei sobre isso. A eleição do Bolsonaro e a eleição de vários parlamentares que espelham hoje o nosso Congresso, e inclusive de vereadores, de prefeitos, e a ascensão de líderes e de influenciadores de extrema-direita no Brasil nos últimos anos, ela é um processo cultural. Tá? É um processo cultural. E esse processo cultural, que é um processo profundamente anti-esquerda, anti-comunismo, etc e tal, é um processo cultural fundado num embate de mundos, numa simplificação dualista entre o bem e o mal. E nessa simplificação dualista entre o bem e o mal há várias camadas, né? Você tem uma disputa no campo cultural, você tem uma disputa no campo religioso, também é cultural. Você tem uma disputa no campo político, que também é cultural. Você tem uma disputa no campo médico, no campo científico, no campo jurídico. Se vocês pegarem nos últimos anos no Brasil, o que cresceu em várias atividades humanas, a extrema-direita, e no limite, inclusive, pensamentos fascistas, nazistas, eugenistas, de fato, racistas profundamente, né? Isso aqui não é hipérbole nenhuma, não é o caso clássico de gritar fascista para qualquer coisa, não. Existe um movimento da sociedade brasileira em várias áreas do conhecimento humano. Se vocês pegarem, por exemplo, a disputa no campo jurídico, você tem aí a ANAJURE, a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. A ANAJURE foi uma das entidades que pressionou muito para que o Renato Freitas, o vereador de Curitiba, fosse cassado, por exemplo. Né? A gente não vê essas coisas, mas no dia a dia elas estão acontecendo pra caramba. Durante a pandemia, teve uma disputa cultural dentro da área da ciência. A história da cloroquina, da ivermectina, se a máscara funciona ou não, isso é uma disputa cultural e é uma disputa por narrativas. Apesar de essa palavra já estar bem desgastada e surrada e bastante mal usada, não importa. É de fato uma disputa por narrativas. Você tem hoje uma sociedade hipermediatizada, onde todos nós estamos super expostos nas redes sociais, onde há uma profusão de opiniões nas redes sociais. A gente tem, ao mesmo tempo, uma população muito mal educada para o uso de mídias. As pessoas não sabem como funciona um algoritmo, não sabem como funcionam as redes sociais, não sabem o que é o jornalismo, como que se escolhe uma pauta, o que é edição. Pensa que a gente já... Eu, como jornalista, fui acusado várias vezes de editar o material. Ah, vocês publicaram uma fake news porque você editou esse vídeo.
Sim, todo vídeo é editado, todo material é editado, as pessoas confundem edição com manipulação. Então a gente tem uma sociedade, não só no Brasil, tá? No mundo todo, profundamente ignorante em relação aos processos, em relação como o funcionamento da internet, o funcionamento das redes sociais. E ao mesmo tempo essa população tá super exposta, hipermediatizada. É como se fosse um grupo de seres humanos que não tem nenhum conhecimento sobre algum alimento e a gente colocasse essas pessoas dentro do supermercado que só tem aquele tipo de alimento, que tem, sei lá, gordura ou açúcar ou sei lá o quê, ou uma droga, por exemplo, né? As pessoas não conhecem, começam a comer, acha bom e tá todo mundo agora obeso, morrendo, infartando, por quê? O que aconteceu? Principalmente nos últimos 10 anos, né? Uma super oferta de serviços digitais, basicamente as redes sociais, sem que as pessoas fossem educadas em relação a isso. E isso tem consequências na democracia. As redes sociais são parte importante dessa conversa que a gente está tendo. E aí a gente tem uma disputa cultural muito grande, no Brasil e no mundo. Não é só aqui. Uma disputa cultural em todos os campos. A pandemia foi um exemplo evidente disso. A disputa por se máscara fazia bem usar ou não. Vocês lembram que tinha gente que falava que não era para usar máscara porque você não conseguia, você ficava respirando monóxido de carbono e você podia morrer. Isso não é uma disputa científica. Isso é uma disputa dentro do campo da ciência, mas é uma disputa cultural. É uma disputa por narrativas de fato. É uma disputa para ver quem vai conquistar a maior parte da população com argumentos. Mentirosos ou não, falaciosos ou não, meias verdades ou não, não importa. No fim das contas, as pessoas elas fazem decisões emocionais, né? Muito mais do que racionais. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu falo isso sempre. E aí, qual que é a grande questão? Nessa disputa cultural, eu não acredito que essa carta mude a cabeça de ninguém que está disposto a continuar votando na extrema-direita, pedindo golpe militar. Por quê? Porque a forma de comunicação e a maneira como tudo isso foi montada é muito antiga. Assim, vamos recordar que na ditadura militar a gente fez um protesto no lugar tal e leu uma carta. Só que o mundo não funciona mais assim, gente. Quantas pessoas vocês conhecem, que vocês sabem que vai votar no Bolsonaro, que é militarista, que acha que tem que fechar o Congresso, que eu autorizo o presidente, que tem que dar golpe, que o artigo 142, que não sei o quê, que o exército tem função constitucional, que as urnas são fraudadas. Quantas pessoas vocês conhecem que vocês acham que vão mudar a ideia delas sobre a importância da democracia depois desse ato de hoje? Eu, particularmente, na minha experiência, é zero. Zero. Inclusive, isso está sendo tratado com completo desdém. Nos grupos bolsonaristas que eu estou acompanhando, isso não é nem assunto. Isso não é nem assunto. Foi assunto meio que na semana retrasada, que eles tentaram fazer um outro abaixo-assinado, para dizer que também tem um outro abaixo-assinado, que não sei o quê. Mas, na real, por exemplo, os grupos bolsonaristas essa semana aqui estão falando de qualquer coisa menos dessa carta. Vocês entendem onde eu quero chegar? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. O que eu recebi essa semana? Vou fazer só um resumo para vocês. O que era a pauta essa semana? Uma parte da torcida do Flamengo gritando Bolsonaro, Bolsonaro, quando foi no jogo. O que mais que eu recebi? Em discurso, Lula condena a agropecuária. Uma foto do Lula tomando cerveja. Uns memes do Lula comendo picanha, né? Mostrando que é o comunista comendo picanha. Umas posturas, umas publicações misóginas sobre a Jandira Fegali. Eu tô vendo um dos grupos que eu acompanho aqui, tá? Um cara tirando onda de linguagem neutra. O que mais? Um relatório da pesquisa Brasmarket Nacional, nem cheguei a abrir isso aqui, de 23 páginas, dizendo que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. É isso, gente. Um texto falando mal do Jô Soares, né? Chamando o Jô Soares de comunista de iPhone, dizendo que morava numa casa de 1.000 metros quadrados e não sei o quê. Um monte de frase falsa do Lula. O Lula dizendo, por exemplo, normal roubar um celular. Claro, o Lula falou isso. Normal roubar um celular. O Haddad falando, vamos soltar todos os presos. A Thalíria Petroni falando, vamos descriminalizar o assalto. É uma imagem da Carla Zambelli, com um monte de figuras de esquerda e com um monte de frase falsa, né? A Márcia Tiburi falando, eu acho bom ter assalto. Uma outra imagem, se não fosse as redes sociais, hoje seríamos 206 milhões de retardados manipulados pela Globo. E assim vai, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não tô aqui desmerecendo a carta, gente, nada. Mas eu acho que a gente tem que analisar as coisas com a complexidade que elas têm.